Hello guys, how are you? Oi pessoal, como vocês estão? Our class today is on pages 16 and 17. A nossa aula de hoje é nas páginas 16 e 17 do Student's Book, ok? O título da aula é What is your phone number? Qual é seu número de telefone, ok? Número de telefone. Em inglês a gente acaba escrevendo ao contrário aqui, então fica telefone número, certo? Para falar o número de telefone da gente, precisamos saber os números, correto? Então é isso que veremos hoje. Vamos ver os números para poder responder questões que envolvam numbers. Números. Então, vamos lá. Hoje vamos ver do 1 ao 20 só. Uma aula tranquilinha, certo? Eu peço que vocês repitam comigo quando eu falar os números para aprenderem bem a pronúncia. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver, então, numbers, números. Para isso, eu vou tirar de 5 em 5 bolinhas de gude desta latinha para passarmos para o vidro, ok? E eu vou contando, falando os números e vocês repetem comigo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos os números de 1 a 5. Vão fazendo já aí, pessoal, enquanto vamos falando os números, vocês repetem e já vão completando o exercício 1 da apostila, lá na página 16. Os números estão fora de ordem. Então, vocês encontram eles lá e colocam o número assim. Vai estar escrito lá 1, vocês vão colocar do ladinho do 1, o 1, ok? Vão encontrar o 2 e vão colocar do ladinho do 2, o 2. E assim por diante. Vamos dar seguimento. 6, 7, 8. 9, 10. Então, temos 6, 7, 8, 9, 10. Vamos voltar aqui no 8. Digam 8, 8, 8, com som de T lá no final. É diferente do H, que é aquele som que eu falo para vocês da chaleira quando a água está fervendo. H, H, tá? O H, H. E aqui, 8. Ok? Vamos continuar, então, lá do 11 ao 15 agora. 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Eu estou dando ênfase aqui nesse teen do final, para vocês não confundirem com os números que veremos na aula da semana que vem, certo? Então, 13, 14, 15. Tranquilo até aqui? Vamos continuar lá do 16 até o 20 agora. 16, 17, 18, 19, 20 ou 20. Às vezes vocês vão ouvir esse T com som de N. 20, 20, ok?
Então, temos 16, 17, 18, 19, 20. Certo? Tá faltando aí ainda o 0 para a gente fechar os números da aula de hoje e algumas considerações. Já completaram ali o exercício 1, gente? Da página 16? Vão completando aí, por favor. E depois de passarmos todas as bolinhas de gude da latinha para o vidro, quantas bolinhas de gude ficaram aqui? 0 balls, ok? 0 bolinhas. E no inglês, quando a gente coloca um substantivo depois do 0, por exemplo, balls, né, as bolinhas, vamos colocar no plural, certo? 0 balls in the can. 0 balls na lata. Tranquilo, pessoal? Agora vamos recapitular aí alguns números. 1, 11, 11. O 2 é 2. Para escrever o 12, pegamos o TW do 2 e o 12 é 12. 3, 3. 13, 13. 5, 5. 15, 15. Então, o 11, o 12, o 13 e o 15, em relação a 1, 2, 3 e 5, não tem muita semelhança, certo? Como vocês podem observar. Já o 14, 16, 17, 18 e 19, em relação ao 4, 6, 7, 8 e 9, ele é exatamente esses números aqui, com o teen no final, ok? Vejam lá, 14, 16, 17, 18, 19, certo? 4 e do 6 ao 9, com o teen no final. E lá na apostila de vocês, tem uma consideração sobre o teen, o que significa esse teen aí, logo abaixo dos números diz lá. Pergunta se você é teen. Are you teen? Você é jovem? Então, esse teen significa jovem, tá? Vejam que temos números com teen do 13, 13, ao 19, 19, certo? Então, é para a idade jovem, para a idade de adolescentes. Aí vocês circulam lá, logo abaixo dos números, se você é ou não teen. Tranquilo? Vamos continuar a aula, então, agora depois dos números. Vamos ver agora, pessoal, exemplos de onde usaremos números, certo? Então, a pergunta lá que é título da aula. What is your phone number? Então, se alguém me pergunta qual é o seu número de telefone, eu vou responder, my phone number is 554199085073. Professora, por que você falou ou aqui no lugar de zero? Quando estamos falando o zero em uma sequência numérica, por exemplo, um número de telefone, nós vamos falar o zero como ou e não como zero, ok? Então, aqui ficou 9908 e aqui 5073. Tranquilo? Outra pergunta que podem me fazer e pode envolver número é o meu endereço, certo? Então, como é a pergunta para endereço em inglês? What is your address? Qual é o seu endereço? E aí eu posso falar, my address is 19 St. John's Street. Meu endereço é no número 19 da rua St. John's.
certo? Vejam que em inglês, para o endereço, a gente fala um número antes, é diferente do português. Em português, nós diríamos, meu endereço é Rua St. John's, número 19. E em inglês, o número vem antes. O e-mail também é algo que pode envolver números, às vezes. E já que aqui falamos de address, vamos falar de outro tipo de address, outro tipo de endereço, que é o e-mail. Então, email address é o endereço de e-mail. Apenas mail é correio em inglês. E esse E aqui representa electronic, ok? Então, electronic mail address é o seu endereço de e-mail. Então, se me perguntam, what is your email address? Eu posso responder, my email address is. Vamos soletrar lá para relembrar a aula de soletrar. E-L-I dash E-L-I underscore or underline E-L-I-1 at jumper.com.br. Tranquilo? Então, vejam lá, no exercício 2, nós temos essas palavrinhas aqui. Address, phone number, email address e temos a pontuação. Então, esse aqui, que é o nosso hífen, vamos chamar de dash em inglês. Aqui o que a gente chama de underline é underline em inglês ou underscore. O arroba vamos chamar de at. E o ponto vamos chamar de dot. Certo? Prestem atenção quando estiverem falando um e-mail em inglês para não falar BR aqui no final, ok? Então, jumper.com.br. Tranquilo, pessoal? Visto isso, vamos passar para a próxima fase dessa aula. Até aqui vocês já conseguem fazer o exercício 1 e 2, espero que já tenham feito. Também dá para fazer o 3 já, façam aí. O 3 tem 2 diálogos e vocês vão completar, na verdade é um diálogo só, que começa lá na página 16 e vocês vão completar lá na página 17. Vocês vão completar, então, com o que está sendo pedido. Uma das coisas que pede lá é address, outra coisa é email address, phone number e coisas que vimos nas últimas aulas. First name, last name, tudo isso vocês vão completar lá na página 17, a continuação do exercício 3. Já o exercício 5 pede para vocês fazerem lá classmate 1 and 2. No lugar de conversar com o colega, vocês vão criar nomes ali e dados para o classmate 1 e 2 e vão completar um diálogo que tem ali, certo? Com os dados ou do classmate 1 ou do 2, vocês vão fazer o exercício 4, tranquilo? Com os dados ou do classmate 1 ou do classmate 2, que vocês vão criar no exercício 5, vocês vão fazer o exercício 4, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre o exercício 6. O exercício 6, vocês vão utilizar a criatividade e vão completar aquelas frases ali, ok? Então, a primeira frase fala assim: His phone number is... E tem o número lá, 915. Eu coloquei aqui algumas coisas para vocês relembrarem os possessivos, tá? Esse his se refere à pessoa ele, tá? Tem referência ao he. Então, eu falo para vocês, he have a phone number. Ele tem um número de telefone, ok? Aí, eu continuo falando para vocês, his phone number,
o número de telefone dele é, certo? Quando vocês verem o possessivo her, estamos nos referindo a alguém que é she, ela. O possessivo or se refere a alguém que é we, ou seja, nós. Your se refere a you, it se refere a it, e o possessivo my se refere a I, que sou eu. Então, se aqui eu falasse my phone number, eu estaria falando do meu número de telefone. Se eu falasse her phone number, seria o número de telefone dela. Entendido? Então, vocês vão prestar atenção nisso e vão completar lá o exercício 6. Feito isso, como vocês quiserem fazer lá o exercício 6, vocês que vão criar os dados, vocês vão mandar foto de todos os exercícios que fizeram para mim e vão mandar um áudio com a leitura desse exercício 6. Tranquilo? Qualquer dúvida, escrevam para o meu WhatsApp, certo? Caprichem aí nos exercícios. And have a good week. Bye, bye.